Olá, sejam todos bem-vindos ao mais um episódio do Acidcast. Hoje eu conto com dois grandes empresários, empresas de nome aqui na nossa cidade de Divinópolis, reconhecida em toda a região, no âmbito até nacional. E você vai entender um pouco sobre essas empresas, sobre as dores, sobre os erros, os acertos, porque isso nos ajuda também a impulsionar. Nem toda empresa nasceu grande e nem todo pequeno não pode crescer. Estou aqui com a Ira, que está representando aí o Pão da Mata, Isso. E com o Wilson, que está representando aqui a Diviníssimo. Então, Ira, vamos lá. Vamos começar com você. Vamos. Ao seu ver, hoje no mercado, a gente vive um mercado muito competitivo. Demais. O que você faz de estratégia na sua empresa para combater, por exemplo, uma concorrência que eles não têm aquela gestão financeira bem estruturada e aí coloca um preço abaixo do que você vê que não tem como sustentar? Como que você lida com isso? É muito interessante, Marcelo, essa sua pergunta, porque além da gente ver isso acontecer todos os dias, né? A gente conversa com muita gente, vê isso acontecer, e isso é real. Isso é uma realidade. Apesar do meu ramo ser bem nichado, bem diferente, né? De salgado, bem diferente, é mais nichado, o concorrente ele existe. E vamos falar assim, a vontade de copiar o que dá certo é escancarada. Só que isso não é isso. Não impede, né? A cópia não faz ninguém, né? Se você não souber gerenciar, não tem como. Não tem como. E aí é gerenciar tudo. É gerenciar as crises, né? Principalmente, porque nós temos muitas, né? E gerenciar essas situações. Porque o que faz o meu diferencial? É preço? Pode até ser, né? Eu posso até entrar nessa. Mas isso é, assim, é mortal. Você não consegue viver com isso por muito tempo. Se você não sustentar um produto, se você não sustentar um diferencial, você fica na praia. E eu vejo que tem muitos empresários que eles gastam mais energia em procurando imitar o que o outro está fazendo do que criar coisas novas. Exatamente. E o imitador sempre está atrás, né? Ele sempre está atrás do que você já fez. Isso. Então eu vejo que se você... É lógico que copiar não, mas se inspirar em pessoas, empresários que está dando certo, é legal. Não, a inspiração, né? Ela tem que vir de algo, né? E nada mais justo do que ela vir de uma coisa que está dando certo, que está, né, fluindo. Só que você se inspirar e achar o seu caminho é uma coisa. Você se inspirar e correr no caminho do outro é outra coisa. É porque o propósito, a dor, a pedra é do outro. Não adianta, você não consegue nem antecipar problemas, porque você só consegue antecipar algo que você mesmo criou. Exatamente. Wilson, eu nem te falei, seja bem-vindo, tá? Muito obrigada. Acidcast. Já estou em casa. Seja bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. E pelo que a gente estava conversando aqui antes, aqui nos bastidores aqui, na sua visão, no cenário hoje que a gente vive econômico, né, um cenário um pouco desafiador, o que é mais importante hoje do empresário? É ele ter uma boa gestão financeira ou boa gestão emocional? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Olha, essa questão aí ela é muito abstrata, porque eu vejo que o mais importante hoje numa empresa é você ter uma boa gestão, principalmente da área financeira. Tanto que uma empresa, se ela crescer rápido demais, ela está correndo o risco também de ser fadada ao insucesso. Porque o que move uma empresa é o fluxo de caixa. Você tem que ter um dinheiro reservado ali para fazer suas movimentações. E o lado emocional também é importante, porque hoje nós estamos lidando com as pessoas com mais dificuldade. Hoje a gente tem algumas séries que nós estamos enfrentando, como a NR1, o lado emocional, o lado humano. Então, hoje a gente tem que ter muito essa gestão emocional. Apesar que na Diviníssimo nós já temos quase 30 anos de empresa, nós temos uma facilidade hoje de lidar com a nossa equipe, porque
nós temos uma certa cultura lá, nós temos certos princípios lá que são a nossa base, que é, primeira coisa, é bom humor, justiça, princípios, né? Bom humor parte da minha parte, né? Porque a diretoria, ela é o alicerce, né, Ira, da empresa, ela é o exemplo da empresa. Então, a gente busca, eu brinco muito com os funcionários lá, pô, às vezes você passa mais tempo junto comigo do que com a sua esposa ou com o seu marido. Exatamente. Então, você já imaginou, se a gente não tiver um bom relacionamento, tem que ser profissional? Tem, mas não precisa ser um ambiente pesado, né? Endurecido. Pode ser uma coisa mais leve, mais... Não precisa. Então, a nossa equipe lá, a gente tem conseguido levar bastante... Porque o pessoal tem prazer de trabalhar lá. Porque é um ambiente leve, um ambiente gostoso de se trabalhar. Então, a gente tem muito orgulho disso. Eu e a Daniela, meus filhos estão entrando, estão sendo preparados agora na sucessão, que levam bastante tempo. E a gente conseguiu passar isso para eles também, né? O respeito, a justiça e, principalmente, o bom humor. Então, faz parte disso aí da nossa gestão. Eu vejo que, num momento difícil de conseguir mão de obra, que a gente vive hoje, né? O pertencimento dos seus colaboradores, ele é muito importante também para ele se sentir parte daquela empresa. Isso faz a diferença, não faz? Com certeza. Outra parte da nossa gestão que é muito importante lá na empresa é a transparência. Então, tudo que a gente vai fazer dentro da empresa, a gente tenta buscar essa equipe, os colaboradores, para comprar a ideia. Porque os nossos primeiros consumidores, nossos primeiros clientes, são os clientes internos. Sim. Porque se as pessoas que estão aí, estão trabalhando, estão fazendo salgado, estão fazendo pão de queijo, se eles mesmos não comprarem aquilo, então não faz sentido, né? Então a gente busca toda essa evolução, quando a gente vai lançar um produto, a gente primeiro presenteia os funcionários para eles experimentarem, para tudo, porque eles são nossos primeiros porta-vozes, são a voz da Diviníssimo na rua, no mercado, na família, nas rodas de amigos. Então é muito importante que o nosso endomarketing, né, ele seja bem efetivo. E tanto que ainda a gente faz pesquisas trimestralmente para saber como é o clima, né? O clima da empresa, se o pessoal da fábrica está satisfeito com a liderança, se tem algo a reclamar, e é uma pesquisa feita sem nomes, então é onde a pessoa ali pode falar o que ela acha, entendeu? Então eu acho muito legal isso aí, está funcionando bem. Eu acho incrível, porque existem empresas, inclusive o Cleverson, né? Eu converso muito com ele, assim, e ele fala que lá na Tricostura, até a família dos colaboradores, até o pet, ele é também importante, porque ele é cuidado. Existe, né, aquele sentimento de amor pelo familiar, por exemplo, um filho, uma esposa, e aí você vai dar um presente, por exemplo, um aniversário da criança, você pensa no filho do colaborador, isso faz ele se sentir mais à vontade de querer ficar mais naquela empresa, porque hoje está tendo um rodízio muito grande, né? Ele sai da sua, quer ir para a sua, para outra, e acha que a grama do outro quer mais verde. Sempre mais verde, né? Então, talvez é mais fácil de ganhar mais um pouco. Isso. Ô Ira, a gente falou sobre copiar, né? Ao seu ver, o conhecimento, sempre está estudando, sempre está melhorando questão... Tudo, gestão financeira, emocional, de conhecimentos gerais também, de melhorias, né, na empresa. Isso é muito importante também, não é? Sem dúvida que é. Mas eu vou falar para você que o empreendedor, principalmente o pequeno, ele não pensa desse jeito, não. Né? E eu vou falar de causa própria aqui. Porque eu comecei muito pequena, né, 12 anos a empresa, e... eu não tinha tempo para isso. Eu não tinha tempo. Eu achava que se eu fosse investir, né, num curso, numa coisa assim, eu estava perdendo tempo, porque eu estaria sendo melhor utilizada ali fazendo, né? Isso bem lá no início, né? Mas com o pouquinho de experiência que a gente vai ganhando, né? E essa eu vou puxar a sardinha aqui para a CID, porque foi um braço assim espetacular que eu tive, sabe? E o pouquinho que a gente vai abrindo a cabeça, abrindo as ideias, você vai vendo que você vai aprendendo e as coisas vão
Fáceis não vão ficar do dia para a noite, mas elas vão ficando mais entendíveis. Quando você consegue entender aquela situação que você está vivendo, ou que um outro chega para você e expõe, quando você consegue ler números... Exato. Né? Eu acho que é o principal de uma gestão. Eu acho muito interessante. Nossa! Aí que chega um certo ponto na empresa que também existe similaridade entre as empresas. Aí, quando nós começamos a profissionalizar a empresa, a primeira coisa que a consultoria falou, cara, você é muito caro para fazer esse serviço seu aí. Oi, quantas vezes Sua eu já obrigação isso? é pensar, que estrategicamente, tá planejar. Na produção, O que você está aí? Nós dois somos produção, né? Então, eu assim, adoro produção, eu né? adoro produção, você adora produção. Então, o que nós estamos fazendo na produção? É o que mais a gente escuta, né? Exatamente. E aí vem aquelas situações, porque se eu não estiver lá também eu não vejo o problema que está acontecendo, eu não vejo a melhoria e tal. Mas se eu não tiver o conhecimento, se eu não trouxer, né, de fora para dentro, eu não vou conseguir analisar aquilo ali. E eu acho que essa questão de ler números, ler relatórios, entendeu? Quando você tem aquela grata surpresa de olhar para um relatório e falar assim, não, pô, estou entendendo isso aqui, né? Você fica assim maravilhado com o desenvolvimento, né? E eu tenho uma particularidade muito interessante, porque eu não sou formada em gestão, não fiz administração, não fiz nada disso. E eu tive um marco muito legal, que foi uma capacitação que eu fiz em São Paulo, em 2018. Né? Fiquei lá por 6 meses, indo e voltando todo final de semana, dormindo só dentro do ônibus, mais ou menos assim. Que foi, assim, um marco para Pão da Mata. Um marco. Depois, ela passou de ser amadora para profissional com a minha capacitação lá. Se eu não tivesse feito essa capacitação, não sei, né? A gente poderia estar lá no amadorismo ainda. Mas, assim, o meu sofrimento, né, o que tirou de mim, de eu olhar para aquilo e dar conta de entender o que estava acontecendo, foi como, assim, como se nascesse mesmo, entendeu? Se quebrasse uma casca e falasse, não, de hoje em diante você... tem condições de se tornar um empresário, porque você está entendendo o que está acontecendo. Exato. A minha história ela foi um pouco diferente da sua. Nós, em 2012, nós vendíamos muito, mas produzia absurdo de pão de queijo, de salgados e tudo. E chegava no final do ano, eu não tinha dinheiro para pagar o 13º do funcionário. E vendia. E trabalhando Oi, muito. quantas vezes eu peguei dinheiro emprestado para pagar 13º? Aí teve uma época que eu comecei a entrar até em depressão. Porque trabalhava demais, dia, noite e tal, aquela loucura. Eu fazia de tudo, entregava salgado, fazia serviço de banco, fazia entrega. Então era uma loucura. Aí chegou um ponto que eu não dei conta mais. Aí o que eu fui? Eu fui atrás de uma consultoria que me ajudou a organizar a empresa. No caso da Ira, ela foi buscar o conhecimento próprio. Como a consultoria está dentro da empresa, aí eu fui aprendendo lentamente com eles e tal, e fomos aprimorando. A parte mais difícil da consultoria foi, a partir de hoje você não vai trabalhar mais. Mudar os hábitos. Não, você vai você pensar. Não trabalha, você Falei, não trabalha Deus, braçal. Eu trabalho 10, 11 horas por dia, agora eu vou pensar. Vou pensar. Entendeu? Então, é muito interessante. É muito Mas interessante. essa busca por conhecimentos, por atualização, ela é fenomenal, principalmente na época que nós estamos hoje. Nossa. O mundo hoje está dobrando de conhecimentos a cada... Não, o que entendeu? a gente aprende de manhã, a gente já não está usando à Com noite, certeza. né? Então, Agora, assim, à tarde eu estou à toa pensando, eu estou brincando com a IA, tentando entender, tentando Exatamente. aprender, para que eu Exatamente. possa usar essa possibilidade Trazer hoje pra dentro, para né? trazer para dentro da empresa. Exatamente. Porque hoje nós temos que cada vez mais otimizar os nossos processos, agilizar tudo. E a inteligência artificial hoje já está aí para te ajudar muito. Mas o difícil é aprender, né? É aprender. Porque aprender e discernir se aquilo ali vai ser eficiente para a gente ou não. Exatamente, Porque aí exatamente. entra a nossa gestão, né? E sabe uma coisa que você falou? Que eu estou experienciando isso agora, que é dentro da CID. Né? Massa. Eu, como presidente da CID Jovem, eu estou muito perto de muitos eventos, né? Muitas ações que a CID tem feito. Muita coisa. E eu percebo que os melhores livros que a gente consegue ler é estando junto nesse bate-papo aqui. A gente aprende muitos Ganha insights demais. com os erros, principalmente com os erros.
Eu acho que os acertos é bom, mas a gente também tem uma boa ótica no que o empresário está errando, para a gente poder também corrigir um provável erro, ou talvez nem chegar no erro que já está acontecendo. Então, na minha visão, acredito na visão de vocês também, a CID, quando ela fala sobre representatividade, ela realmente está representando o empresário, né? Porque o associado, ele pensa assim, cara, eu estou me associando para quê? O que eu tenho de benefício? E isso é pensar pequeno, não é? Muito, Marcelo. E uma outra coisa, assim, eu estou na CID desde quando eu comecei, tá? E sim, foi uma das coisas, mesmo que eu não tivesse tempo, entendeu? E que eu não conseguisse fazer alguma coisa, mas eu tive, assim, fiz questão que eu tivesse lá e eu vou me cobrar, né, para poder fazer. E aí já fiz parte de vários movimentos, né? Estou na diretoria hoje. E, assim, o que eu vejo de mais interessante em se associar a uma entidade dessa é a gente se disponibilizar para que a associação faça alguma coisa por nós. Sim. Vou trocar em miúdos aqui, porque, tipo assim, você acabou de falar, o associado, ele fala assim, o que a CID vai fazer por mim? Mas você manda convite para ele para o workshop, ele não vai. Para um gestão RH, ele não vai. Para um Connect, ele não vai. Ele não vai lá nem saber o que se pode tirar de lá. Quanto mais, né, ele vai aprender alguma coisa. Cada um vem, né, por uma coisa que te pega. Às vezes vem por um plano de saúde, alguma coisa assim, excelente, não tem problema. Sim, sim. Mas aqui, eu já estou aqui, né? Então, eu tenho que estar à disponibilidade, me colocar disponível para que esse conhecimento entre. Se eu fechar a porta toda hora que me chegar um convite, não vai adiantar. Eu não vou evoluir, né? Eu vou ser só mais um na lista de associados, mais nada. Eu fui vice-presidente da CID no último mandato e uma das coisas assim, que deixa a gente um pouco triste lá, porque a associação está tentando buscar tudo para o associado, mas a gente sente que o associado não faz a parte dele. São diversos cursos, capacitação, uma série de coisas que a CID, que isso é investimento com o dinheiro do associado. Do associado. Para fazer para o associado. E ele não participa. A última ação lá que a gente estava fazendo foi buscar, por exemplo, a vigilância sanitária. Sim, uai. Você participou da questão e convidar exatamente quem não precisava, que era a Diviníssimo, que era Pão da Mata, que era a Bolt, que era a Raoma, que era tudo. Nós estávamos lá. Você entendeu? E quem realmente precisava, que é o pequeno, aquele cara que tem uma pequena indústria em casa, que iniciando, que faz linguiça, pequenos açougues, eles não iam. Então, a gente fica um pouco frustrado. E nessa ação foi tão interessante que a gente estava lá, acho que umas 10 empresas no máximo, né? Sim. Ficamos umas 7. Nós levantamos mais de 600 CNPJs de alimentos dentro de Divinópolis. Fizemos o convite para todas. Para todos. Entendeu? Olha para você ver, né? Isso deixa a gente um pouco meio frustrado também, e né? aproveitando a oportunidade, né, que a gente está falando aqui, como a gente está falando para os associados da CID principalmente, pessoal, busca. A associação está lá para servir vocês, para trabalhar em prol dos negócios, em prol do desenvolvimento dos seus negócios, em prol do desenvolvimento da cidade. Então, busque, está lá. É praticamente de graça. Então, gente, respondendo as questões que você perguntou primeiro, lá vai te dar gestão, vai te auxiliar em RH, né? Que hoje não é nem RH, né? Gestão de pessoas, né? Então, aproveitem, não deixa essa oportunidade passar, não deixa vou falar igual o menino, não deixa o caldo derramar. Exatamente. Para depois você buscar. Procurar. Porque isso aí já pode ser tarde. Né? Então, você tem que buscar antes, com experiência, com os... outro negócio muito interessante que a gente faz lá na empresa network. Nossa. De vez em quando, principalmente a Daniela, né? A Daniela hoje está na posição de CEO da empresa, porque eu estou me dedicando mais à parte de produção, à parte de né? Eu brinco com ela de relações públicas, está aqui falando um pouco da empresa, tudo que eu gosto. Ela chega para a menina do RH, fulano, procura lá a menina do RH da Vivar. Vai lá, senta, toma um café, troca ideias. O que vocês estão fazendo?
Qual que está sendo a dificuldade? Entendeu? Troca ideias. Chama o diretor de operações, vai lá na Farmax. O que vocês estão fazendo? O que vocês... Você entendeu? E a gente acha que esse ciclo é fechado e não é. Nunca. Não é. Nunca. Sabe, a Divinice é uma empresa totalmente aberta. A pessoa chegar lá, estou precisando trocar uma ideia com você, o que você acha disso? O que eu não entender, eu vou direcionar. Não, isso aqui é sobre gestão. Aqui, ó, a Daniela pode te ajudar. Isso aqui é gestão de pessoas, está aqui. Você entendeu? Então a gente está sempre aberto para fazer. E na associação a gente entra com uma expectativa muito grande, né, Ira? Grande. De ajudar, de fazer ajudar. acontecer. E a gente sai um pouco frustrado. Sai. Assim, mas está em tempo. Está em tempo. Falando aqui de network, nós dois somos um bom exemplo de network. Sim. Apesar da gente não ter se conhecido lá, mas a gente desenvolveu a nossa amizade dentro do network, Sim. né, da CID. Então, assim, é um espetáculo. Para mim foi um prazer enorme, né, e um conhecimento enorme de conhecer os dois e de buscar um pouquinho de experiência, né, de vocês. Vou pegar um ganchinho que você falou aí da questão da CID, porque hoje mesmo, eu fiquei, assim, pesarosa com uma situação. A gente estava oferecendo para os associados a questão do RH, né? A abertura do RH. E o programa teve que ser fechado por falta de adesão. Eu tive essa notícia hoje e eu fiquei muito triste. Mas fica triste. Sabe por quê? Olha para você ver, numa época dessa que todo mundo está precisando urgentemente de funcionário, ele não reconhece a associação como um braço que possa ajudá-lo. Por mais que a gente tenha divulgado o trabalho, divulgado a ação, nós tivemos que fechar esse braço lá porque não tivemos adesão. E isso é igual... Olha que coisa! Igual vocês estão falando, assim... A essência do associativismo é o grande ajudando o pequeno, né? Sim. E o pequeno não tem necessidade, né? Não é falar que é pequeno financeiro, não. Talvez Não. o pequeno de gestão, o pequeno que não está conseguindo direcionar a sua empresa. E aí, como que você... Vamos com o grande que a gente fala, é a empresa que está mais estruturada. Como que essa empresa vai ajudar o pequeno se o pequeno não aproxima? Não levanta a mão, não se disponibiliza. Não pede socorro, Exatamente. Não se abre, né? Isso. Então, assim, hoje, lá na CID tem aqui, né, acho que mais de 800 associados. Eu tenho certeza absoluta que no momento econômico que a gente vive hoje, eu acredito que, sei lá, 60%, 70%, talvez até 80% está passando um pouco de dificuldade. Com certeza. Talvez até mais, não sei. Com certeza. Mas, assim, nessas dificuldades, muitos crescem com ela, porque na dificuldade é que a gente consegue corrigir os erros. Porque a bonança que a gente fala, a gente não pede ajuda. Não, a gente não tudo bem, né? procura conhecimento, né? Porque, cara, minha conta tá no azul. Tá tudo ok. Tá tudo bem. Muitas vezes eu nem entro numa associação, porque tá tudo bem. Pra que eu vou lá fazer network? Só que na hora que, igual você falou, na hora que o negócio tá mais difícil, é que eu peço ajuda. Mas aí, muitas das vezes, nessa dificuldade, eu posso até fechar a minha empresa. Com certeza. Pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Ou te custar muito mais caro do que poderia ser se você tivesse procurado antes. Abridamente, quando você tá bem. Porque, cara, o problema até você falou do network. O que é network, cara? É troca. É servir para ser servido. Sim. Igual você vai na empresa lá da Vivar. Você não vai só sugar lá, não. Você vai também levar alguma coisa. Isso é uma troca. É troca. E aí, muitas pessoas, muitos empresários, estando bem... talvez financeiramente ou emocionalmente, sei lá, eles não vê que eles podem absorver algo em algum determinado evento, por exemplo. Talvez tem lá um café com o RH, que é de manhã, né? Sim. Aí o cara pensa assim, cara, não vou perder minha manhã para ir, não. 2 horas e tal. Só que aí, talvez, ele acha que não vai absorver ou aprender nada, mas ele vai, cara. Porque conhecimento, qualquer lugar, qualquer bate-papo, qualquer pessoa pode ensinar a gente alguma coisa. Se você estiver aberto, você pega. Não é? Pega. E aí ainda tem a questão de estar lá junto com pessoas que pode, assim, no estalar de dedo, te trazer a solução por um problema que você está lá há muito tempo. E eu acho que hoje nós não podemos nos dar ao luxo de perder essas oportunidades. Não. Porque nós estamos passando por uma mudança muito grande no nosso país. Nós estamos passando, algumas regras estão entrando, está entrando a novo código tributário aí, que a gente nem sabe direito o que vai acontecer. Então, de repente, você está conversando lá, um cara fala de uma ideia que teve,
uma solução para um problema, né? Tributário. Outra coisa que a gente está questão é essa questão da NR1. O que você está fazendo na sua empresa para você estar melhorando isso? Porque nós vamos ser cobrados por isso. Então a gente tem que estar se preparando, né, Ira? Exatamente. Porque isso faz parte do negócio. Então é a questão emocional que você falou. De vez em quando, a gente não faz, não é só aquilo que a gente quer. Exatamente. Empresa não é só fazer a coxinha, É o que precisa. vender a coxinha, comprar matéria-prima, frango, fazer tal, vender. Não é isso. Existe uma série de coisas aí envolvidas que fazem parte do processo. Eu sempre admiro muito uma pessoa que eu já tive a oportunidade de ouvi-lo. Eu sou o Valdemar, da Rede ABC. Nossa. O que é gostoso no Demais. empreender é o caminho. É a estrada. É o caminho. Eu nunca vi ele contando quantas lojas que ele tinha, quantos Isso. colaboradores que ele tinha. Não. Só Ele as sempre experiências. contava a experiência, como foi a caminhada, a trajetória, o Isso. aprendizado, os erros, os acertos, sabe? Então é muito legal. Essa troca ela é muito importante. A gente acredita muito e através da CID tá bem liberado. Na sua visão, Wilson, de ter tanto tempo de empresa, a gente até falou sobre isso já, mas qual que é o ponto mais importante que o pequeno empresário tem que ter atenção? Quando ele está chegando a ver que está no vermelho ou quando a empresa está crescendo de um jeito que ele não controla? Ele não tem controle daquele crescimento. E ele pode crescer do mesmo jeito que cresce, cai também. Olha, você falou uma coisa básica aí, que todo negócio, independente de ser pequeno ou ser grande, gestão. Você tem que ter gestão, você tem que ter os números, você tem que saber fazer organizar a sua parte administrativa, saber fazer uma boa precificação. Pelo amor Gente, de precificar Deus. não é fácil. Não é fácil. A gente acha que é só fazer, eu comprei a Markup ou farinha a aqui, margem, eu fiz né? a coxinha, Que pá. Oi. Não é muito mais complexo que isso. Tem a questão de logística, tem a Gosto de questão fazer de tem muitos custos que ficam escondidos no meio do Escondidos. caminho. Aí você acha que está ganhando dinheiro e na realidade não está. É. Então, isso. independente de ser pequeno ou grande, buscar conhecimento para ter a empresa na mão. A partir do momento que ele tem a empresa na mão, ele consegue ter uma gestão melhor. Eu vou dar até um exemplo. Por exemplo, às vezes eu viro que na empresa lá a gente tem muita liberdade de falar com os nossos equipe comercial, com quem está na rua, com quem vive o dia a dia. o dia a Porque dia. nós estamos dentro da empresa e nós estamos mais na outra gestão, coisa. cultura. Cara, o que está acontecendo? O que está vendendo e tal? Ah, e eu deixei com um salgadinho diferente para mim. Aqui, Wilson. É salgado aqui, o cara falou que tá vendendo demais. Eu falo, ó, que legal. Você quer produzir para nós, não? Quero, Tá vendendo o que é demais? Demais. O pra que você. é o demais? O que é o demais? Que Quanto? número é esse? Que número? Então, a partir do momento que você tem um número, né, Ira? Exatamente. Você consegue tomar uma decisão. E esse negócio demais, é muito, é pouco, muito. isso não serve na empresa. traz, não. não E a traz. empresa é número. É uma coisa bem aritmética. Nós aqui, né, até falamos a mesma palavra ao mesmo tempo, porque, uma pessoa que não sabe precificar o seu serviço ou não sabe precificar o seu produto, não tem como. Não tem como ele sobreviver. Não tem jeito. Porque para você precificar, você tem que estar organizado vários outros números. Vários outros números, né? Um processo, uma receita, tudo. Tudo tem que estar organizado antes disso. Né? Os seus impostos, as suas obrigações, a sua folha de pagamento. Então, se o cara souber o que é o percentual de cada coisa, pronto, ele já se organizou. Aí ele pode crescer. Não, ele já se organizou, Né? entendeu? Ele já se organizou. Porque aí ele vai saber fazer a precificação dele. Porque se ele não souber fazer precificação, ele não vai ter fluxo de caixa. E empresa só morre no caixa. Não tem outra palavra. Empresa só morre no caixa. Inclusive se vender muito. Se ela muito. vender muito, ela Não. vende a prazo, ela paga matéria-prima com 20 dias e vende com 60. Com 60 dias. Aí vende muito, os boletos vencem. Aí não tem ela capital de recebeu. giro, não sabe colocar o valor desse capital de giro dentro do seu preço, aí tá. Aí você recorre no banco, começa a pagar juros, E achou o lucro. vira aquela desaparece. bola de neve. Né? Eu ganhava muito dinheiro. Quando eu cresci, eu parei de ganhar dinheiro. Boa. E vou te falar a mesma coisa, viu? Quando eu mudei de planta, exatamente, né, companheiro? É verdade. Nós dois. Boa. É verdade. Nós dois. Nós paramos de ganhar dinheiro. E o que, dentro de tudo que vocês falaram aí, hoje em Divinópolis tem várias empresas de nome que já não existem mais. Existem empresas que
crescem, né? Tem uma certa história e depois, infelizmente, elas ou quebram, ou não sei, o dono fecha. Qual que é o ponto, assim, que ao ver de vocês, assim, que o empresário vira e fala assim, cara, não dá mais. Porque isso que a gente estava falando, que a gente estava falando antes, que a empresa se torna um filho, né? Sim. Que é uma coisa Sim. que você quer cuidar, que você quer que ele cresça ali, tudo bonitinho. Só que quando chega um ponto dessa empresa tá te consumindo mais do que ela tá te favorecendo. Olha, eu vou tentar te responder de uma maneira simples e a Ira vai complementar, com certeza. A partir do momento que a empresa está te consumindo, ou você não está fazendo a gestão direito. Segundo ponto, você não é obrigado a saber tudo. Para isso, existem pessoas, contratar pessoas que saibam mais que você para te ajudar. Lá na Diviníssimo, eu tenho uma noção geral da empresa. Mas quando você vai falar comigo no negócio de imposto, eu falo assim, peraí, vem cá, menino do fiscal. Wilson, como é que está o fluxo de caixa? Eu vou lá com o menino do financeiro. Wilson, como é que é o comercial? A gente abre um BI, a gente olha. Então, assim, eu tenho uma visão geral para mim poder tomar as decisões. Lógico. Mas a partir do momento que você está sendo sufocado, você vai me desculpar, você está gerindo muito mal ou você não está colocando as pessoas certas no lugar certo. Esse negócio você vai falar, mas esse negócio de colocar a pessoa certa no lugar certo também é muito interessante, porque vem o lado família, né? Que, mas eu vou colocar o meu primo, vou colocar não sei o quê. Isso também faz a empresa cair. Gente, deixa eu interrompê-la agora. Pelo amor de Deus, não toca nesse Vou assunto. te interromper agora e vou te falar uma coisa que eu aprendi. Nunca contrate ninguém que você não possa mandar embora. Boa. Ou seja, primo, pai, irmão, cunhado... Isso não faz parte. A empresa é empresa. Empresa é números, né? São números, são tudo. Então, se você começar a colocar família lá dentro, aí entra emoção, entra amor. Eu não posso, tadinho, porque ele precisa. O filho dele tem escola, ele precisa de um emprego. Mas ele não está rendendo, ele não está fluindo. Não adianta. Então, lá não é uma ONG. Lá é uma empresa que foi feita para gerar lucros, gerar para crescer. Quando a gente fala lucro, existe uma mistificação muito grande nisso. Porque acha que o empresário, ele quer o lucro para o bolso dele. Não. Cara, a partir do momento que a empresa dá lucro, eu posso crescer, reinvestir. eu posso aumentar meu número de funcionários, pagar melhor, pagar mais imposto. Então, isso gera um contexto muito geral, né? Exatamente. Não é? Porque às vezes fala, você está ganhando muito dinheiro, a empresa está... Gente, empresa é feita para ganhar dinheiro. É para dar lucro. É para dar lucro. Se você não der lucro, não tem razão de existir. Como é que você vai fazer? Então, nunca contrate quem você não possa mandar embora. Exatamente. Aprendi isso, hein? Anota isso aí, viu, gente? Anota essa fala aí. Anota bem anotado e coloca na porta da geladeira. Porque o familiar, ele tem essa carga emocional muito grande e, às vezes, ele confunde não, eu sou parente, eu quero o melhor para a empresa, é óbvio que quer. Aí ele se acomoda, ele não se capacita para desenvolver aquela função, né, que tá. E aí, quando a gente toma algumas atitudes administrativas de gestão, ele não vai entender a mesma coisa. E vira inimigo, né? Vira inimigo. E as coisas não funcionam desse jeito. Eu vou dar até um exemplo familiar aqui. Meu filho já trabalha comigo há uns 5 anos. Aí eu lembro até final do ano, a gente estava andando de carro, não sei para onde, estava viajando, ele falou assim, pai, você não acha que eu estou precisando ganhar um aumento, não? Boa. Eu falei, filho, eu não vou te responder. Você vai se responder. Você vai pegar o que você ganha e ver o que você produz de retorno para a empresa. Você tem que estar dando, no mínimo, o dobro daquilo que ela está te pagando. Então, você pensa aí quanto que você ganha, se você gera para a empresa... O dobro. E se você gerar o dobro e me provar em números, ok. Aí acabou. Não tem problema. Não, o assunto acabou. Só veio daí um tempo com mais maturidade, com mais tempo para ele perceber isso. Entendeu? Isso. Então, tem que ter retorno. Tem que gerar. Tem que ter retorno. Eu vou fazer o complemento da pergunta que você fez para o Wilson. O Wilson falou muito aí da questão do ponto de parada, dessa questão da empresa estar te sufocando nesse sentido, né? E eu vou usar o lado mais maternal aqui para poder falar da questão emocional. Porque
eu tenho um filho, eu não tenho uma empresa. E a gente cria o filho com todo cuidado e tal. Mas tem hora também que você tem que olhar para aquele seu filho e falar assim, não, mas eu já fiz de tudo para esse sujeito melhorar e ele não melhora. Ele só me dá dor de cabeça, e falar com ele assim, aqui, bem, pega sua malinha, né? Vai com Deus e está tudo certo. A empresa é mais ou menos assim. Eu trabalho com uma alegria do caramba. Eu faço os meus produtos, assim, mas numa alegria, eu atendo o meu cliente numa alegria enorme. O dia que isso me faltar, ela não me serve mais. Boa. Entende? O dia que eu tiver que levantar da cama e falar assim, nossa, pelo amor de Deus, eu já vou lá para aquela confusão de novo. Acaba o interesse, né? Perde, gente. Perde o propósito, propósito. Desculpa o termo que eu vou usar, perde gente. O tesão perde mesmo. o tesão Perde o pela tesão coisa. da coisa. Entendeu? Então, para que eu vou estar me desgastando com uma coisa que não está me melhorando em nada? Eu vou cair numa depressão, né? Tantos aí a gente já viu. Você falou de empresas fecharem, né? Isso foi o início da pergunta. Muitas das vezes as empresas fecham porque é estratégico mesmo, né? Aumentei, vendi, sei lá, dividi, tá? Beleza. Agora tem muitos que o cara não dá conta mais. Ele Talvez não a dá carga emocional conta. é maior do que a financeira, né? Ele não dá conta. O Wilson está falando que chegou num ponto que ele falou assim, aqui, ou vocês tomam conta disso aí para mim, que senão eu vou pirar, eu não vou dar conta mais. Foi falta de trabalho? Nunca. Nunca. Boa. Foi falta de dedicação? Nunca. É ter a humildade de saber que você não sabe tudo. Você não sabe tudo, você não dá conta de bem. tudo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Aqui, eu estou olhando para a empresa, ela não está me dando lucro, ela não está me fazendo bem. Bora fechar isso aí. Não? Bora virar a página e mudar. Não tem como. Ou tentar procurar solucionar os problemas dentro da possibilidade. Lógico. Aqui viu que não tem jeito. Gente, Pede ajuda. Hoje existe Vai lá na CIT, pede ajuda lá. E tem muita ajuda lá. Tem muita ajuda lá. Hoje as coisas estão mudando muito rápido, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem aí, interessante, que é o nosso ramo de alimentos, né? Que o Monjaro aí tá deixando muita gente... Mudou totalmente. Mudar a forma de agir, a forma de agir, de consumir. É cultura, né? Muda. Mas tem um detalhe. Aí a gente tem que navegar nessa. Comida, ela é relacionada com emoção. Comida é família, comida é encontro. É mesa. Então, por mais que você faça a sua dieta, toma seu Monjaro ali, no final de semana você vai se dar o luxo. Você não vai deixar de resumir. resumir. Mas social, né? Mas tem um detalhe. A gente, como empresários do ramo, nós temos que ficar antenados. Olha, o mercado está caminhando. Tem que olhar para isso, lógico. Está saindo mais para uma linha mais proteica. Isso. Está saindo para uma linha mais fit. O que nós vamos fazer? Como é que funciona? Isso. Não que eu tenha condição de colocar isso na minha linha agora, mas eu já tenho que estar antenado com esse segmento aí que possa vir dentro de 5, 8 anos, possa estar afetando. Sim. Então a gente tem que ficar antenado. Tem que ficar antenado o tempo todo. Né? E falando verdade, assim, os mais gordinhos são mais gente boa, né? Ah, com certeza, né? Eu não sei dizer. Gente, é o seguinte. Eu tenho esses dois grandes empresários aqui, mas eu quero convidar um terceiro, né? Que a gente vai ter dia 15 e 16 de junho uma imersão sobre inteligência artificial com Adriano Couto. E eu vou chamar ele aqui via online, que ele está assim viajando o Brasil inteiro em várias outras imersões, mas ele vai responder 3 perguntinhas, ele vai tirar o tempo dele preciosíssimo para participar do nosso podcast. Então, Adriano Couto, seja super bem-vindo aqui no nosso ACIDcast. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para você é o seguinte: a inteligência artificial, muitas pessoas têm o mito de que ela é mais para grandes empresas. Mas, ao seu ver, ela é para grandes, médias, pequenas empresas? Responde aí. Fala, Marcelo. Primeiramente, é um prazer imenso estar com vocês aqui no ACIDcast. Cara, enquanto essa questão de implementar profissionalmente a IA em empresas grandes, na verdade é o contrário. A IA é para todo mundo, primeiro ponto. Mas empresas pequenas têm muito mais ganho que as empresas grandes. Enquanto nas empresas grandes nós temos lá a área de TI, recursos humanos, temos que aculturar a IA, temos que gerar movimento, conscientização, a IA vai gerando melhorias nessas empresas, claro que com o passar do tempo o resultado é muito grande, mas em contrapartida, nas empresas menores, a IA não é só melhoria, ela é tudo que você não tem de potencial ou não tinha para fazer por causa de falta de recursos. Porque a IA consegue fazer o que 3, 4 pessoas fazem ao mesmo tempo.
Isso é muito significativo para as empresas pequenas. E como que você consegue implementar a IA de uma forma simples e natural no seu dia a dia? Pensa simples. A IA não é algo mais. A IA é o que você faz, cara. No seu dia a dia, todas as atividades que você faz, ler um e-mail, escrever um relatório, fazer uma análise de dados, fazer uma análise de mercado, pesquisar informações do mercado, a IA tem um potencial gigantesco para fazer análise de concorrência, análise de potencial de mercado, de possibilidade de venda, de possibilidade de posicionamento de novos produtos. Cara, é surreal. Então, se você quer implementar a IA de uma forma simples na sua empresa, faz o que você faz usando a IA. Simples assim. Responde um e-mail usando a IA, faz um contrato usando a IA, escreve um relatório usando a IA, e tem ferramentas que fazem relatórios maravilhosos de análise que muitas vezes as pessoas não têm condições de fazer por falta de conhecimento, por falta de ser comum no seu dia a dia. Agora a IA traz todos esses recursos para você na sua mão. Conhecimento na sua mão para você aplicar no seu negócio. O que a inteligência artificial pode mudar dentro de uma empresa? Hoje, aquele empresário que precisa da inteligência artificial, mas ele não sabe ainda qual que é a importância dela na empresa dele. O que pode mudar isso na empresa dele? Essa é fácil responder, pô. Vou falar da minha empresa mesmo, da Couto Performance. Quando eu vi a IA pela primeira vez, eu disse comigo mesmo, cara, preciso me reinventar. Morreu o meu negócio do jeito que ele era. Em 6 meses, nós pegamos e transformamos totalmente a Couto. Eu mudei projeto, mudei site, mudei empresa, mudei estrutura da empresa. Tudo isso usando a IA. O que aconteceu com a Couto de lá para cá? Alguns processos nossos, nós fazemos 10 vezes mais rápido. Eu consigo produzir um treinamento que eu levava 3 meses para produzir, hoje eu produzo em 2 dias. E hoje eu produzo um volume muito maior de coisas. Cuidamos de tráfego pago, fazemos sites, design, relatórios, atendemos cliente, customizamos o nosso treinamento, cara. Os treinamentos nossos antes eram feitos, apesar de todo o conhecimento que eu conseguia aplicar no treinamento, customizar, deixar um treinamento falando a linguagem com exemplos do cliente, né? A linguagem do cliente é surreal. A Couto faturava um X, hoje fatura em torno de 1,8 milhão por ano, e esse 1,8 milhão por ano eu só consigo fazer com 3 pessoas, coisa que eu não conseguiria fazer antes. É realmente algo extremamente diferenciado quando você aplica IA. Eu posso dizer que alguns processos nossos são 10 vezes, 15 vezes mais rápidos. Claro, cada um na sua realidade, mas a Couto sim é um caso de sucesso para mim e eu posso provar cada parte que eu faço e como faço com a IA isso hoje. É muito, muito impactante. Fora isso, eu tenho muitos mentorados meus, executivos e tudo mais, médicos, advogados, empresas fintechs, eu tenho empresas do agronegócio, enfim, de diversas áreas que nas suas áreas específicas, claro, a empresa quando é maior, quando é uma corporação, ela tem nas suas áreas específicas muitos ganhos, mas escritórios de médicos, escritórios de advogados também com uma produtividade 3, 4 vezes maior do que eles tinham antes. O que você, com o conhecimento que você tem, né, a nível Brasil, a nível nacional aí, vai trazer nessa imersão de 2 dias? Marcelo, são 2 dias para a pessoa mudar totalmente o modelo mental dela. Não importa se você já usa ou não usa inteligência artificial. Por quê? Porque nós vamos mostrar lá gestão, como eu falei, mão na massa. Você vai pegar e vai trabalhar a sua gestão, as coisas que você faz no seu dia a dia usando inteligência artificial. Então, mais do que ensinar ferramentas, que é o que mais tem no mercado, nós ensinamos como você repensar o seu modelo de negócio, como você repensar a sua função, a sua carreira, usando a inteligência artificial, de uma forma muito poderosa. Então, eu mostro muitos exemplos, a pessoa aplica esses exemplos na realidade dela e ela já sai, em alguns casos, com itens implementados no trabalho dela, no dia a dia dela, o que já faz a diferença logo de cara. Já aconteceu de pessoas na imersão, Marcelo, pra você ter uma ideia, na imersão, a pessoa vai pegar o telefone e cancelar contratos com consultorias, porque naquele momento, na linha de imersão, ela já conseguiu resolver o problema dela, como mapeamento de processo também, por exemplo, que nós fazemos na imersão. Então, realmente, são 2 dias intensos que a pessoa não só aprende a IA, mas transforma a carreira dela e transforma o negócio dela com tudo que ela vê lá, colocando em prática. Nós já estamos vivendo o futuro da inteligência artificial. Sua empresa está preparada para lidar com isso na prática? Participe da próxima edição do Circuito ACID Conecta, uma imersão em gestão com IA. 2 dias intensos voltados para tomadores de decisão que querem ganhar eficiência, reduzir trabalho e escalar resultados. Você vai aprender a usar IA no dia a dia da gestão, criar soluções para o seu negócio e delegar com estratégia. Com mais de 20 anos de experiência, Adriano Couto une inteligência artificial e performance empresarial. É mais que teoria, é implementação na prática. Transforme a IA em resultado de verdade.
Nós estamos indo aqui para o final, né, no nosso bate-papo. Foi um bate-papo super rico de informações. Espero que você aí, associado, você que está assistindo o nosso ACIDcast, tenha benefícios, né, desse bate-papo. Eu queria que você, Ira, você, Wilson, deixasse aqui uma mensagem para aquele empresário que está desanimado, está com a empresa dele ali pensando assim, vou, não vou, e aí o que eu posso fazer? O que você falaria para ele agora? O problema não vai terminar. Com certeza. Você nunca vai deixar de ter problema. Isso é fato, né? Tem problemas que a gente pode escolher lutar com eles. Isso é a capacitação que a gente fala, né? Se você se capacitar, os seus problemas não vão deixar de existir, mas você vai estar mais hábil, né? Mais pronto para poder lidar com eles, né? Então, se capacite. Se capacite, porque, igualzinho eu, né, falei aqui, o meu exemplo, eu passei a ter uma visão totalmente diferente de uma empresa quando eu me capacitei. E isso, né, eu fui para dentro da ACID para poder tentar transmitir isso para outras pessoas que tinham a mesma dificuldade, que está começando, que tem essa vontade, né? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, né? E o meu exemplo é um exemplo pequenininho, né? Pequenininho mesmo, porque tem gente muito mais, né? Muito melhor para poder exemplificar isso. Mas eu consegui dormir com os meus problemas. Isso é muito importante. Boa. A gente consegue dormir com os problemas da gente. Porque quando a gente está capacitado, você fala assim, não, amanhã eu vou fazer um pouquinho, amanhã eu vou fazer outro pouquinho, e a gente vai. Mas não desista, não desista. É muito prazeroso você tirar uma empresa do zero, ver que ela impacta a vida das pessoas, né? Aí você tem que definir qual que é o seu propósito que você vai ter, né? Eu tenho um público muito nichado, é muito, né, mercado saudável, é intolerante, né? Todo esse nicho aí é vegano. Então, assim, eu sei que o meu produto impacta positivamente na vida das pessoas. Sim. E foi para isso que um dia eu abri uma empresa, para fazer diferença na vida das pessoas. Boa. Sabe? Então, eu acho que eu consegui traduzir o meu propósito dentro do meu produto. Eu acho que isso é o mais importante. Isso é prazeroso demais. Para mim, é o meu sentido de vida. E eu consegui. Graças a Deus, eu consegui. Espero conseguir muito mais, mas estou muito satisfeita com o que eu consegui até hoje. A caminhada é longa, mas ela vale a pena. Né? Não, sem dúvida. No meu caso, o que eu tenho para dizer é o seguinte, problemas sempre nós teremos. Complementando o que a Ira falou, nós vivemos hoje, né, como eu te dito mais cedo, um país que está vivendo uma situação de instabilidade muito grande, pessimismo muito grande na economia e tudo. Mas, enfim, eu procuro colocar na minha cabeça o seguinte, como gestor, o que eu consigo resolver hoje, eu vou resolver. O que eu não consegui, que está fora do meu alcance, eu não vou me preocupar. E, principalmente, para quem está começando, seja honesto consigo mesmo, entendeu? Porque muitas vezes eu posso falar, minha empresa está assim porque o governo está cobrando muito imposto. Minha empresa está assim porque choveu muito e o queijo subiu, então não sei o quê. Então, a gente tem que assumir, ser honesto com a gente mesmo e procurar melhorar, e procurar crescer e evoluir. Problemas sempre nós vamos ter, solução também está aí. Então, eu acho que a gente nunca pode perder a esperança, perder a vontade e perder o propósito, né, o estímulo. Aproveitando o gancho, né, da Ira, que ela trabalha num segmento diferente do meu, apesar de ser alimentação, são nichos diferentes. O que seria o propósito de Diviníssimo hoje? Facilitar a vida da mulher moderna e até das avós. Sabe um negócio que me dá muito orgulho? Eu já fui lá, as senhorinhas compram alguns produtos, fala do pão de queijo, assa lá, vira e fala assim, a pessoa, não, pão de queijo, não, eu que fiz. E vai ainda conta, sabe? Então isso aí é um sentimento muito legal. É muito legal. A avó, a tia lá não tem que ficar lá.
apesar que é uma coisa também que faz parte... É cultural, né? É cultural, de fazer as quitandas, os negócios. Mas hoje é tudo muito corrido. Tudo. Uma avó hoje, ela não quer ir pra cozinha fazer, ela quer ficar com o neto, porque sabe que o neto tem uma semana inteira corrida, o tempo é pouco. Então a gente gosta muito. O nosso propósito é esse, é participar da vida, os encontros de família, participar do churrasco, das farras. Então esse que é o propósito nosso, participar dos momentos felizes, né, das pessoas. Então, o que eu deixo aqui também, gente, para finalizar esse podcast, vocês falaram muito de prioridades, né? Tem uma coisa que eu aprendi muito até agora, né, ao longo da minha vida, que é você focar no urgente e no importante. Sim. Né? Existe o que é urgente, existe o que é importante. Sim. E se você atropelar essas duas coisas, você acaba se perdendo no trajeto, né? Porque acaba que você dá importância no que é urgente e tira dá importância perde o foco, né? Perde o foco. Isso é muito importante. E outra coisa também, gente, que é modelagem. Modelagem é quando você, estando dentro de uma associação do lado de grandes empresários, quanto mais conversa, quanto mais aberto você está para ouvir a escutatória, você se modela nas qualidades, modela na jornada. Isso ajuda a gente a crescer também. E a gente tem que entender que, outra palavra que eu acho muito bacana, que é o pertencimento. Muita gente acha que por estar começando, não se sente pertencente a meios de grandes empresários. Se exclui. E todo mundo, CNPJ é igual. Que isso? Hoje o cara pode ser pequeno, amanhã ele pode passar, né, ultrapassar grandes empresários, dependendo da gestão, dependendo da motivação, né? Então, não se sinta pequeno, se sinta pertencente a esse meio. E a CID faz isso com a gente. Então, gente, muito obrigado por você estar aqui até agora assistindo esse ACIDcast. Espero que tenha, assim, plantado a sementinha na cabeça de cada um. Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite e até o próximo.